viu o filme Cidade de Deus? Sim. Então, Cidade de Deus, o Dadinho, ele em algum momento ele vira Zé Pequeno. E a história toda contada na primeira pessoa do Barnabé, que era um menino lá da comunidade que queria ser fotógrafo. E a história desse menino, quando esse Dadinho vira Zé Pequeno, esse menino, a cena engraçada, que todo lugar que ele vai, ele era apaixonado por uma menina, mas todo lugar que ele ia, ele dava de cara com o Zé Pequeno, aí, puta, o Zé Pequeno, aí voltava, aí ia na outro beco, puta, o Zé Pequeno, e era eu com você, cara. Aonde eu ia, pô, vou vender um luminoso aqui. Tava lá o Renato com a Visolux. Os caras tinham um preço muito bom. Porra, Antônio. não tinha como. Imbatível. Sabe qual era a tecnologia que ele usava? Ele fazia assim. É o preço errado, o preço mal feito. Não, lá no Paraná, né? Então, e por que eu passei a vender muito, né? Porque eu entendi o que ele estava fazendo. Você tirava um pedido, mandava para a fábrica, ele produzia, mandava um caminhão, tinha uma quantidade de caminhões, nível Brasil que ele atendia, e ele mandava o caminhão para o Rio de Janeiro, no caso nosso, e o cara, olha, você tem que instalar e voltar para carregar o caminhão outra vez. Então você ganha pelo prazo que você demora para instalar. E não dava um tostão de ajuda para os caras. Os caras dormiam no caminhão. Comiam, levavam um fogãozinho. Aí o que eu fiz? Eu aluguei uma casa no Caxambi para eles ficarem. Botei uma churrasqueira, não sei o quê, comprei uma geladeira, e eles adoravam. Então o meu trabalho andava rápido, porque eu atendia bem eles. E aí eu era representante e atendia a Fiat também. A Fiat eu atendia do Rio até a Bahia. E aí eu comecei a fazer o seguinte, vai inaugurar uma Fiat na Bahia, aí me dava o endereço. O que é que os representantes das empresas cadastradas na Fiat faziam? Pegavam o arquivo, orçavam o letreiro e mandava. O Renato fazia diferente. O Renato pegava o carrinho dele, que era uma Elba, e ia embora para lá, para o lugar. Chegava lá, falava com o proprietário na obra. Ele falou, não, mas eu não posso dar preferência para o senhor. Eu falei, não quero preferência. Eu só vim medir para ver se bate, porque às vezes o arquiteto faz uma planta e depois na hora da construção tem que modificar. Aí eu pedi uma escada, trepava na escada, e aí no final ele me levava para almoçar. Olha, Renata, eu vou comprar quem tiver o melhor preço, não posso dar preferência a você. Você foi o único que apareceu aqui. Não tem problema. Posso te pedir uma coisa? Ele pode. Quando você tiver os preços todos, você me diz. Porra, só para eu ver se eu consigo. Mas eu perdi muito para você. Aí eu ganhava todas, porque o cara me dizia o preço. Caraca, era Antártica, aí... Brahma, Skol, Coca-Cola, Bob's, Fiat, eu perdia então eu passei a fazer isso que eu aprendi na Fiat, fazer com os outros. Meu irmão, eu vim aqui medir, tá vendo? O letreiro ia ser desse tamanho, não ia dar, ia ficar pequeno. Então, foi bom eu ter vindo aqui. Realmente foi. Então, só vou te pedir uma coisa. Quando você tiver os preços, você passa para mim. Eu vou ver se eu consigo baixar. Então, com isso, eu vendia muito. Vendia sempre muito. E eles tinham um preço bom também. Ainda estão no mercado ainda. Então, eu sei. A empresa é grande, são dois eles lá tinham um preço, cara, que você falou, né? Eu não tinha essa dinâmica de viajar para ir ver. O que estava aqui perto eu ia. Né? É igual a mesma coisa, né? A gente é lutador, eu pegava o carrinho lá e ia lá no lugar. O que estava perto, o que estava longe eu não conseguia. Mas eu chegava na empresa, eu nunca fui muito ruim de matemática, não. As 4 operações chaves, assim, eu lido bem com elas. E eu entabulava lá o preço, chapa galvanizada, lâmpada, não sei o que, plástico, lero-lero, alumínio, entabulava, cara, o preço da Visolux era menor do que a somatória dos materiais. Porque ele comprava muito. Não é possível esse preço, cara, não tem condição esse preço. Ele comprava direto, né? Aqui no Rio, a gente sempre sofre com preço, né, Antônio? As lojas aqui... Mão de obra também é mais caro. Mais caro. E lá eles têm o pessoal ganha menos, compra direto em São Paulo, matéria-prima, então eles tinham um preço bom. E
vendia muito. A fábrica deles era imensa, já era imensa naquela época. Então ele tinha preço. E ele tinha isso de bom, ele não me deixava falando sozinho. Ó, se eu não fizer esse preço, como é que você sabe? Não tinha na época celular e mandar fax. Eu mandava por fax as cotações. Pô, o cara mandou isso para você. Eu falei, porque eu fui lá, porra. Aí ele viu os preços da concorrência, aí ele baixava para não perder. Mas senão ele também estaria no preço igual ao do mercado. Na verdade, ele não queria perder negócio. E aí eu fiquei bastante tempo como... 7 anos. campeão de vendas do Brasil dele.